Espiritualidade de Deus. Esse é um tema que é muito conhecido dentro das igrejas. Nós sabemos que Deus é espírito, que Deus ele é um ser espiritual, mas o que de fato significa Deus ser espírito? Esse é um dos atributos de Deus, é um dos temas que eu quero abordar aqui com a gente nesse vídeo curto, e eu vou fazer mais vídeos sobre esses temas, né? Sobre Deus e sobre seus atributos, né? Então, espiritualidade de Deus. Às vezes nós temos uma concepção um pouco limitada sobre Deus no seu ser. A gente sempre imagina Deus sentado sobre o trono, com seu cetro na mão, com a coroa na cabeça, e de lá ele governa o mundo. Sim, mas não. Por quê? O que acontece? Quando nós falamos que Deus ele é espírito, nós não devemos limitar ele ao ser material que nós somos, compostos por átomos. Deus ele é muito maior do que todas essas coisas. É claro que nós entendemos Deus conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança, porque nós somos limitados ao que nós vemos e ao que nós palpamos. Então, é lícito, mas a Bíblia ela nos mostra um Deus muito maior e muito mais grande, um ser espiritual. No livro de João, no Evangelho de João, capítulo 4, do verso 24, está escrito assim: Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Segundo a Crônicas, capítulo 6, do verso 18, vai dizer: Mas, na verdade, habitará Deus com os homens da terra, eis que o céu e o céu dos céus não podem contê-lo, quanto menos esta casa que tenho edificado. O que fica claro é que Deus ele não fica limitado a casas, ao primeiro céu, ao segundo céu e aos demais. Deus ele é muito maior do que todas essas coisas. Quando falamos da espiritualidade, dizemos que Deus ele é espírito em substância. Não quer dizer que é um adjetivo, mas a sua própria substância significa que ele é um ser espiritual na sua essência, no seu todo. Deus ele ultrapassa todos os limites. Deus ele não é limitado apenas a uma espécie de homem sentado no trono nos céus, governando com a sua coroa na cabeça. Essa é uma visão limitada de Deus, que nós mesmos criamos sobre Deus. Ou seja, Deus não é matéria, Deus não é composto por átomos, Deus ele não é palpável no seu ser, você não pega Deus. É claro que no Antigo Testamento nós vemos algumas passagens mostrando Deus com formas humanas, mostrando Deus se manifestando com línguas que nós entendemos, mas tudo isso precisa ser interpretado como algo alegórico, como uma simbologia. Nós somos humanos e para que Deus se comunicasse conosco, ele precisava se comunicar de uma maneira que nós entendêssemos. Isso na teologia nós falamos que é uma linguagem antropomórfica, quando Deus ele se apresenta a nós de forma que nós olhamos, de forma que nós entendemos e de forma humana, falando em linguagens que nós podemos entender. Quando a gente limita Deus a formas corporais, quando a gente limita Deus a formas humanas, a gente está deixando de dar a verdadeira grandeza e mostrar a verdadeira glória de Deus, e limitando ele apenas a deuses pagãos. Como nós conhecemos, outras religiões formulam os seus deuses conforme a própria imagem e semelhança, ou a imagem de animais, né? Você tem deuses animais, você tem deuses com formato humanos, como na mitologia grega, como um exemplo Zeus, ou você tem deuses que são ou animais, ou humanos, ou mesclado, porque o homem ele faz Deus conforme aquilo que ele entende, mas a Bíblia ela nos abre a nossa mente e mostra um Deus que vai além do que nós entendemos, que é um ser espiritual, que é um ser tão grande que não cabe dentro da nossa cabeça. E nós não podemos formular algo maior do que isso, apenas por meio da palavra de Deus. É por isso que nós precisamos entender que Deus ele é espírito. Deus ele é um ser espiritual e ele abrange todas as coisas. Ele é maior do que todas as coisas, como eu disse em 2 Crônicas. Capítulo 6, do verso 18 diz que nem o céu dos céus podem conter a tua glória. Quanto mais esta casa de oração. Deus não habita apenas dentro das igrejas.
Deus, ele não habita apenas dentro desse mundo. Deus, ele é maior do que isso. Deus, ele não é matéria. Deus, ele não é átomo. A substância de Deus é espiritual, é próprio dele. É algo que nós não entendemos, mas nós aceitamos mediante a palavra de Deus. É claro que nós entendemos o anseio dos homens de querer um Deus à sua imagem e semelhança. E esse anseio se cumpre por meio de Cristo Jesus. Quando Deus se manifesta por meio de Cristo Jesus, nós homens encontramos essa satisfação de Deus se manifestar por meio de um homem. E como eu disse, isso é comum, porque nós homens, nós limitados por conta da nossa natureza, e principalmente da nossa natureza pecaminosa, nós temos certos limites de compreender a grandeza de Deus. E como nós não compreendemos a grandeza de Deus, nós imaginamos um Deus conforme nós, conforme a nossa imagem e semelhança, composto por nariz, por boca, com orelhas, ou conforme nós olhamos algumas outras religiões entendem como uma espécie de animal, ou atribuem Deus à própria natureza, mas Deus, ele é maior do que todas essas coisas. Deus, ele é transcendente. O espírito dele, Deus é um ser espiritual, ele ultrapassa todos os limites. Para finalizar, eu queria deixar uma frase interessante de um dos pais da igreja, chamado Orígenes, no seu livro Tratado sobre os Princípios. Ele diz assim: a linguagem antropomórfica que a Escritura aplica a Deus deve ser entendida alegoricamente, como uma tentativa de nos mostrar alguma faceta da maneira pelo qual Deus se relaciona com a criação e com a humanidade. Ou seja, Deus, para se comunicar conosco, precisou parecer conosco. Esse é o motivo. E quando Deus ele se manifesta, quando Deus aparece como homem, ou em Cristo Jesus, ou no Antigo Testamento, nós formulamos Deus à nossa imagem e semelhança. Mas quando nós entendemos a palavra de Deus, nós mergulhamos na Bíblia, nós vemos que Deus ele é maior do que todas as coisas. Amém, gente? Espero que esse vídeo te ajude, que você entenda que Deus ele é maior do que todas as coisas, que ele é um ser espiritual e não material, não é palpável. Deus não apenas está sentado no terceiro céu, governando, ele ultrapassa o terceiro céu. Deus ele é infinito. Deus ele é um ser espiritual em sua substância. Amém? Peço que você compartilhe esse vídeo. Eu vou fazer mais vídeos sobre o ser de Deus, sobre os seus atributos e sobre Deus. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima.